Budismo Pop Rides and Strikes Again. Olha só. Budismo e confucionismo tem o que de comum? Desce a vinheta aí, Brad. Deixa o seu like, tá? Não esquece de deixar o like. Ferino agora tá sempre me lembrando. Pede os caras para deixar o like. Galera, deixa o like. Compartilhe, viu? Ele fica ali, compartilhe. Então compartilhe, deixa o like. Ferino, cumpri. É bom que assim ele fica acordado, gente. Você sabe, isso são outras histórias. Essa questão, levantada aqui pela minha produção, a gente estava falando sobre essas questões, né? E a China, ela tem essas duas vertentes. O confucionismo na China é meio que tratado como religião em alguns lugares, embora seja, na verdade, uma vertente filosófica, né? O Confúcio é um filósofo. O budismo, ele chega na China no século III e ganha vida no século VI da Era Comum, com Tiantai, 537, 596 da Era Comum. Tiantai, como ele vence as várias correntes budistas que já existiam na China, num debate diante do próprio imperador da época, ele estabelece o budismo como uma religião praticamente oficial da China. Isso numa região, tá? Em outras regiões da China, mais afastadas da capital, Pequim, que agora é Beijing, você tinha o confucionismo tratado mais como religião em alguns momentos. O confucionismo, gente, é um tipo de filosofia que é muito cara ao povo chinês, na medida que o Confúcio, além de um sábio e com uma visão quase religiosa da sociedade humana, ele tinha também uma visão política muito aguçada. Ele foi conselheiro dos imperadores. E ele foi responsável por um avanço dentro da sociedade chinesa, que é um avanço que acabou atingindo praticamente toda a humanidade de uma forma ou de outra, que é a família não mais produzir relações endógenas, ou seja, casamento entre parentes, porque num dado momento isso era muito comum em várias regiões da Ásia, várias regiões do Oriente. E isso, hoje nós sabemos que tabu, né? Sexo entre irmãos, entre pai e filhos, essas coisas. É um tabu da sociedade. Mas, na verdade, é uma coisa protetiva da própria natureza, né? Uma vez que esse tipo de relacionamento degenera a cadeia genética dessas pessoas e ao longo de 2, 3 gerações, as pessoas começam a nascer com vários tipos de problema. E o Confúcio tem essa contribuição importantíssima. O confucionismo no século III e o budismo no século VI, eles são meio que desarticulados por causa, inclusive, da enorme questão regional chinesa. Vou nem falar aqui das invasões mongóis do século XI e tal. Agora, observe o seguinte, num ponto de vista mais contemporâneo, a China de 49 para cá, do tempo de Mao Zedong para cá, que no meu tempo era Mao Tse-tung, agora é Mao Zedong, né, o líder comunista chinês, o confucionismo e o budismo se tornaram mais ou menos ali um enredo dentro do controle estatal que tudo possui na China. Então, é difícil hoje você falar do budismo chinês. Do ponto de vista orgânico, de onde a gente está, do budismo da Gakkai, aí ainda é muito mais difícil. Por quê? Porque a Gakkai, você vê, a Gakkai tem 4 escolas em território chinês. Por outro lado, a Soka Gakkai, a organização religiosa, não funciona em solo chinês, não tem. Porque os chineses têm uma maneira de observar o mundo e uma visão política desse mesmo mundo um pouco diferente da de outras regiões do mundo, onde a Gakkai, por exemplo, é aceita. Por exemplo, no Oriente Médio. Ok? Então, é só para a gente perceber o seguinte, quando se fala de budismo, normalmente você vê uma coisa enorme, que parece tudo uma coisa só. Não é. Por exemplo, o budismo do Sakyamuni não tem nada a ver com o budismo lamaísta do Dalai Lama do Tibete. Legal, né? Uma hora dessa eu vou contar essa história para vocês. Agora, importante é saber que dentro da visão budista, a nossa, de Nichiren Daishonin, o confucionismo se torna muito mais uma filosofia que tem uma abordagem política e social muito evidente, um pouco diferente da nossa vertente, que tem uma visão religiosa bastante objetiva, né? Nós somos uma das mais jovens religiões do mundo hoje. E isso é muito claro na medida em que você está em 192 países e territórios, não na China, em alguns poucos outros lugares. É preciso só que a gente não esqueça que a melhor coisa que tem é a liberdade. E a liberdade religiosa, essa provavelmente é a mais doce das liberdades. Pergunta só para quem está em países onde a religião está sendo perseguida de alguma maneira. Beleza? Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.